Hello everyone, hello guys, e aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Pessoal, nessa aula de hoje a gente vai fazer uma pintura aqui no estilo neotradicional usando tinta aquarela líquida, tá? Então, lembrando uma observação importante aqui, que eu pinto o aquarela líquido, mas a tinta preta precisa ser uma nanquim de preferência de marcas chinesas, que são as melhores do mercado, né? E percebe como a sombra fica bem homogênea, né? Primeiro eu passo uma tinta sólida ali, um preto sólido, e depois eu puxo, estico a sombra com o water brush, né? Que é o water brush, que é o meu pincel de água, tá? Eu gosto de usar porque ele agiliza bastante no processo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os materiais que eu estou usando. Então, assim, quero dar uma dica antes de dar essas dicas sobre os materiais, sobre tudo isso. Umas dicas aqui sobre, se você estiver assistindo com muita pressa de ver o resultado rápido, salva o vídeo aí e coloca para assistir mais tarde, tá? Porque é um vídeo um pouco mais longo, vai ter bastante conhecimento técnico aqui, então é importante que você assista com atenção, tá? Outro ponto também importante, se você achar que está bem devagar, você pode acelerar o vídeo, né? Você clica na tela do YouTube aí que tem o botãozinho de configurações e entra em configurações, vai em velocidade, você pode colocar 1.25x, 1.5x, 2x, se for o caso de você estar assistindo pela segunda vez. Caso você esteja assistindo pela primeira vez e você está com tempo, aproveita, pega um papel aí, vai desenhando aqui, vai dando uma olhada aqui, escutando o que eu tenho para dizer aqui para vocês, que é de relevância aí, né, para sua evolução na pintura. Então, por que eu estou trazendo esse vídeo de pintura, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, porque eu vou trazer o workshop totalmente gratuito de como fazer uma tatuagem neotradicional. Se você não conhece meu trabalho, tem o link aí do meu Instagram, das minhas redes sociais. Se você quiser ir lá e me conhecer um pouco melhor, eu sou o GG, sou tatuador há 21 anos, tá bom? E desde 2015 aí sou especialista no estilo neotradicional, beleza? Já ganhei vários prêmios com pintura, na série de desenhos, né, em várias convenções aí ao redor do Brasil. Então, eu acho que é da sua importância aprender a pintar, porque você pode fazer pinturas tanto para decorar o seu estúdio, quanto para vender, participar de convenções e também até de forma terapêutica, né, porque a pintura, ela exerce uma função muito importante aí na nossa jornada como artista, né? Então é bem valioso aí essas dicas, tá bom? Então observa como eu vou fazendo a sombra. Primeiro eu passo o pincel na tinta preta sólida, dou uma pingada ali no papel toalha ao lado, tiro o excesso dele, passo ele no papel, né, para não ter perigo de borrar, de manchar, e depois eu venho puxando com o pincel de água, ó. Vou repetir isso agora, ó. Tá vendo? Tirei o excesso, passei a tinta sólida. Nesse caso dessa pétala aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma aplicação mais sólida no meio, puxando a sombra para um lado e para o outro. Isso gera mais volume para a nossa folha, né? Repare só. Tá vendo? Agora eu vou virar, tá? Sempre virando o papel, porque é importante o movimento da sua mão tá sempre para o lado de fora da tinta, né? Você não pode passar o pincel de água igual eu estou passando agora, com ele em cima da tinta, porque senão você vai borrar tudo. Então você tem que passar sempre do lado daqui, você aplicou a tinta para fora. Então repare que já fica bem volumoso a nossa pintura, né? Vai dando um volume, um aspecto bem legal. Então a gente vai começar aqui, eu vou começar aqui dando uma explicação para vocês sobre os materiais que eu uso, tá bom? Inicialmente, tinta preta, mesmo que eu faça uma pintura em aquarela, a tinta preta que eu uso é sempre uma nanquim, tá? De preferência de marca chinesa, que são as melhores do mercado. Os chineses são tradição em tinta nanquim, né? Que eles, centenas de anos aí que eles usam, então
eles evoluíram muito na fabricação de tinta nanquim. Depois vocês dão uma pesquisada aí, que vocês vão entender um pouco mais. Mas isso aí não importa tanto. É porque é o seguinte, muita gente começa a pintar aquarela e começa a usar tinta preta da própria aquarela. E isso não é interessante porque ao longo do tempo, depois que a sua pintura seca, ela pode ficar um pouco esverdeada. Então, por isso que eu recomendo você usar uma tinta preta nanquim, tá bom? Só tinta preta que é nanquim, o restante é tudo líquida, aquarela líquida. Tem gente que gosta de usar uma tinta aquarela em pasta, dá certo também, mas pro estilo que eu faço aqui, a líquida, ela corre um pouco mais fácil no papel, tá bom? Ao longo da pintura aí, vocês vão observar isso tudo aí. Então vai reparando como já vai pegando um volume bem legal aí, tá? Agora eu tô sombreando aqui os espinhos, né? Cada detalhe tem que ter paciência, tá? Tem que ter paciência na hora de pintar. Você não precisa querer acelerar a pintura, vai fazendo passo a passo. Repare que eu vou pintando por elementos, né? Então eu começo pelas folhas, depois eu fui nos espinhos, depois eu passo para rosa com muita paciência, muita calma, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui nos materiais, vamos começar pelo papel. Pessoal, o papel que eu estou usando aqui é o Arches, tá? Papel Arches 100% algodão. Então quando você for comprar, você for numa casa de artes, você vai procurar por papel 100% algodão para aquarela. Eu uso a marca Arches, tá? Não tô ganhando nada para fazer propaganda aqui, é porque eu realmente gosto bastante, tá? Depois eu vou tentar procurar um local que vende, dar uma conferida nos links aqui abaixo, que eu posso deixar aqui o link aqui do papel para vocês encontrarem, dependendo da cidade que vocês moram, não é tão fácil encontrar, tá? Mas nas grandes cidades aí de todo o país aí você vai conseguir. Beleza? Papel Arches 100% algodão, 300 gramas, e a porosidade que eu estou usando aqui é o grão liso. Mas aí você pode comprar o grão médio e o grão grosso e testar para ver qual que você adapta mais. Eu usava o grão mais poroso de todos, que é o rugoso. Agora eu comecei a usar o liso, estou gostando bastante. Tá bom? E agora, olha, uma dica importante para você sombrear a rosa, sempre começando de dentro para fora, tá bom? E repare como vai ficando bem bonito o volume da sombra, né? Ele deixa, parece que é até uma pintura digital, né? Que o acabamento fica bem interessante. E repare que eu não tenho dificuldade, não tem muito mistério para pintar. Você sabendo fazer a aplicação da forma correta e nos locais corretos, a pintura flui rápido, sabe? Não é uma pintura igual pintura a óleo, outras técnicas de pintura que você vai ficar muito tempo ali pintando, né? Então é valioso, cara. Vocês vão ficar viciados em pintar. Deixa aqui nos comentários aqui se vocês querem um vídeo sobre os materiais que eu uso, que eu vou fazer um vídeo bem completinho aqui. Tá? Eu quero trazer tudo para vocês aqui, entregar o máximo de conhecimento que eu tenho aqui, que eu acho que a tatuagem é feita disso, né? O conhecimento também, ele não pode ficar só com a gente, ele tem que ser passado para frente, né? Então, é isso aí. Espero trazer conhecimento de valor aqui para minha galera aqui do YouTube, tá bom? Então é isso. Sobre papel tá bem explicadinho. Sobre as canetas que eu uso ali para fazer as linhas, né? Pessoal, é o seguinte, às vezes vocês vão escutar algum barulhinho externo aqui, infelizmente eu não posso interromper aqui a explicação. Sobre as canetinhas, que é como se fosse os traços da tatuagem, né? Então aqui eu estou usando uma caneta retroprojetor, que é aquela canetinha famosa de marcar em CD. Eu uso da marca Pilote. Por que eu uso dessa marca Pilote? Porque depois que você passa o aquarela por cima, ela não tem risco de borrar. Dependendo da canetinha que você usar, se você passar a tinta em cima da canetinha, a canetinha acaba borrando o papel e não fica legal. Então, de preferência dessa marca Pilote, ela é uma canetinha barata e ela fica numa espessura como se fosse um bold line de 9 RS, né? Uma 9 RS bucha,
ou então uma 11RS bucha. Ela fica mais ou menos aí nessa espessura. E canetinha fina, o que eu uso? Eu uso a canetinha da marca PIN, tá? É uma marca, depois eu vou deixar a foto aqui para vocês na edição, da marca PIN. Essa canetinha que eu estou usando aqui é a 01. Ela fica como se fosse um traço ali de... um traço 03, 05, RL, tá? Fica um traço bem fininho, então fica num aspecto que é bem parecido com a tatuagem. E o que é interessante de você pintar, né? Por que é interessante de você aprender a fazer pintura em aquarela? Porque o processo de pintura é o mesmo processo da tatuagem. Então você vai criar o desenho, fez o esboço do desenho todo, independente da forma que você cria o desenho, se é no iPad, se é no papel, se é na mesa de luz, não tem importância. Você vai criar o desenho, depois você vai passar ele para a mesa de luz, né, para passar para o papel arte, para o papel especial. Você vai fazer como se fosse um decalque, né, e passar as linhas para o papel. Então você vai fazer as linhas, depois você vai fazer as sombras, né, toda a parte preta, e depois você vai vir fazendo a aplicação de cores, né, da parte colorida. Então o processo é bem parecido com o da tatuagem. Isso que é bem interessante aí nos estudos, tá? Isso te faz evoluir muito na tatuagem. Na hora de fazer a tatuagem, você já vai ter tido uma experiência bem interessante sobre o processo, né? Você não vai te deixar confuso, né? Porque uma das coisas que implica no resultado da tatuagem, muitas das vezes, é a confusão mental que o artista, o tatuador, acaba criando, né? Ele, em vez de ir passo a passo, ele acaba se querendo acelerar o passo, faz um lugar aqui, depois outro ali, e acaba não focando ali no que deve ser feito, tá? Então, assim, se você for lentamente, devagarinho, igual eu tô fazendo aqui, olha o resultado como vai ficando bem bonito. Olha só, tá vendo ali? A gente já tem uma rosa neo tradicional bem estilosa. Se o seu cliente quiser fazer ela só em preto e branco, olha só que legal que fica, só em preto, né, no caso. Olha que legal que fica. Então, assim, já falei do papel, já falei das canetinhas que eu uso, né, para fazer as linhas. Se você quiser acrescentar mais uns 2 tipos de canetinhas aí, da marca PIN, caneta nanquim da marca PIN. Você vai procurar sobre essa caneta no mercado aí, você vai encontrar, tá bom? E você pode colocar outras numerações também, 01, tem até a 001, que é igual um fio de cabelo, 03 também, é uma espessura interessante, é como se fosse uma agulha de 7. Você pode ir aumentando aí, dependendo do resultado que você quer no seu trabalho, tá bom? Eu prefiro optar só por 2 numerações, que é o bold line e mais uma fine line, que aí já traz um resultado bem interessante para o neo tradicional, tá bom? Agora, sobre tintas. As tintas que eu uso, hoje a gente tem no mercado aí 2 marcas, tá? Lembrando que eu uso tinta aquarela líquida. E tem um outro ponto bem importante, é que eu faço umas misturas, né, para chegar nos tons que eu quero. Então eu uso branco para fazer a mistura, diluo ela, não uso ela pura, tá bom? Então são 2 marcas que tem de tinta aquarela líquida, que é da marca Ecoline, né? E temos também a Aqualine. Então, assim, são 2 marcas. Ecoline é uma marca, eu não sei se é americana, mas ela é importada, tá? Ela é um pouquinho mais cara que a Aqualine. Só que praticamente é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, a Aqualine é da Corfix, então é uma marca nacional, né? Fabricada aqui no Brasil, então ela é um pouco mais barata. E, em termos de resultado, de qualidade, é a mesma coisa, tá? Não se apegue a isso. Qualquer uma das 2 que você usar aí tá ótimo. Eu também uso alguns pincéis, né? Esse pincel menor que eu estou usando aí agora é onde eu faço a aplicação da tinta preta. Então eu uso ele bem pequenininho ali, porque eu consigo ir nos cantinhos do desenho, tá? Dependendo do tamanho da pintura que você está usando, você pode usar um pincel um pouquinho mais largo. Então, o que acontece? Esse pincel aí, ele deve ter mais ou menos aí uns 3, 4 milímetros, tá?
E você vai procurar por pincel para aquarela, tá bom? O diferente de pintura a óleo, de pintura acrílica, para aquarela é de preferência você usar um pincel sintético, tá bom? Então você pode comprar alguns tamanhos, né, específicos para sua pintura. Se você tiver no seu estojo 3 tipos de pincel, já vai facilitar a sua vida totalmente aí. Aos poucos você vai, né, comprando mais pincel. Depois eu vou fazer o seguinte para vocês, eu vou deixar a lista aqui na descrição de todos os materiais que eu uso e respectivamente as marcas, tá bom? E aí vocês dão uma checada lá se você quiser comprar um kit, né? Cara, eu acho assim, vocês vão evoluir muito na tatuagem, principalmente se você que está pensando aí em estudar mais o estilo neotradicional. Eu indico bastante, porque o estilo neotradicional é simplesmente fantástico, né? Ele é um estilo de tatuagem atemporal, ele não é um estilo que está na modinha, que daqui a pouco sai, né? Vou trazer um vídeo aqui para vocês aqui, as tatuagens que vão sair de moda em breve. A gente vai ter vários estilos aí que a gente vê a galera fazendo que realmente fica bem legal, né? É purpurina, é bordado. Cara, é igual aquarela. Isso aí vai passar o tempo aí, a galera não vai. Aquarela que eu digo é aquele estilo com as tintas borradas e tal. Isso aí, entra na moda e tal, daqui a pouco passa. Então o estilo neotradicional é um estilo atemporal, é um estilo de tatuagem que dura na pele, tá? Você tem ali, né, o bold line, as linhas, né, que faz com que a tatuagem tenha uma permanência melhor, né? Porque quando não tem linha na tatuagem, a tatuagem acaba estourando um pouco a pele ali, dando uma clareada. Então, assim, uma dica importante é que você vai estar num universo de tatuagem aí que é atemporal, que não vai ser corroído aí com o tempo, tá bom? Então é isso, tá? Se você quiser estudar mais sobre o neotradicional, você pode deixar aqui nos comentários aqui as suas dúvidas e tal, e a gente vai trazendo vídeos aqui sobre neotradicional. Mas pode ficar tranquilo que aqui você está no lugar certo, cara. Eu vou trazer. Eu tô começando o canal agora, né? Quem tá chegando aí deve ter percebido. Então pode ficar tranquilo que aqui você vai estar bem recheado aí de conhecimento, de conteúdo, na prática, na parte teórica, de todos os tipos. Tá bom? Eu quero entregar o máximo de conhecimento aí para vocês aí, né? Construir aqui uma comunidade aqui onde a gente vai estar todo mundo junto aqui estudando. Então é interessante você já fazer sua inscrição aí no canal aí, tá bom? Bom, então retornando aqui nos materiais, pessoal, eu tô aqui falando devagarinho, dando explicação, mas é porque a gente tem bastante coisa aqui para passar aqui, tá? Sobre o pincel de água que eu estou usando aí, você percebe, ó, igual agora, eu estou fazendo com a tinta preta sólida, com um pincel pequeno que eu falei para vocês, né? Eu venho fazendo a parte mais sólida, um preto mais sólido, e depois passo o pincel de água. O que é esse pincel de água para quem não conhece? Ele é um pincel, né? Por dentro ele tem uma cápsula onde a gente coloca água, e ele é um plástico macio, então na medida que você vai pintando, você vai dando uma leve apertadinha, mas bem de leve mesmo, a água vai descendo pelas cerdas do pincel e vai espalhando a tinta, então ele vai deixando um sombreado bem homogêneo, tá? Muitos artistas aí que fazem pinturas mais tradicionais, eles preferem usar um copo de água e 2 pincéis, um pincel para passar a tinta sólida e um outro pincel para espalhar, que dá praticamente o mesmo efeito. Só que o pincel de água, ele agiliza um pouco o processo, né? Ele não é tão lento. Então, para fazer uma pintura ali, se você já tem mais habilidade de fazer pinturas, ele agiliza bem o processo. Isso aí cada um se adapta no que tem mais facilidade, tá? Tem tatuadores que vão falar tatuadores mais tradicionalistas que vão falar que preferem usar o pincel puro com água. Não tem problema nenhum, se você se adaptar também, é uma boa também.
tá? Contar um segredo para vocês aqui. Tem tatuadores aí que usa saliva para espalhar a tinta, igual eu estou fazendo agora. Ele usa a própria saliva. Então o que ele faz? Passa a tinta preta sólida e o outro pincel que ele usa para espalhar a tinta, ele passa na língua e depois tira o excesso no papel, né? Então no final da pintura o cara tá com os dentes tudo preto. É engraçado isso, mas é verdade. Você acredita nisso? Aí esse pincel de água aí, ele ajuda a espalhar. Não me lembro a marca agora, eu vou deixar aqui para vocês na descrição, tá? Mas enfim, qualquer loja de arte aí, de material artístico, você vai encontrar, tá? Ele chama water brush, ou pincel de água, ou tem outro nome também, pincel... Pô, esqueci agora o nome. Mas se você falar para qualquer vendedor, eles vão entender de que se trata. Então é isso, né? Então você vai percebendo que o processo de fazer a sombra é igual na tatuagem. Primeiro a gente faz a parte preta sólida ali e vai soltando a mão, né, para esfumando a tinta, né, para deixando a sua mão mais leve e com isso fazendo o sombreado, né. No estilo neotradicional a gente não faz uma sombra com tanto pêndulo, né, porque não é uma sombra tão lisa. De preferência, se você quiser deixar uma marquinha da agulha, fica até mais bonita a tatuagem, tá bom? Mas também, se você quiser fazer uma sombra lisa, não tem problema nenhum. Eu mesmo, particularmente, gosto bastante, uso isso bastante. O neotradicional é bem versátil, cara. Com o neotradicional, você vai ter habilidade para fazer praticamente todos os estilos de tatuagem, né? Porque o neotradicional também, ao longo do tempo, ele não ficou tão preso só em referências, né, de tatuagens tradicionais, só em releitura de desenhos tradicionais. Então ele acabou trazendo até características mais realistas, né, com mais uma sombra mais lisa, mais homogênea, não tão dura e tal. Mas enfim, aqui na pintura o processo é sempre da mesma forma para você ter uma sombra bem, como é que fala? Padronizada, né? Você vai ter uma sombra em todo o seu desenho padronizada, se você usar sempre a mesma técnica, né? Se em uma parte da sombra você usa só uma sombra bem com a tinta bem líquida, você vai acabar deixando a sua pintura mais acinzentada. Então, é isso, né? E na parte do rosto, vocês vão observar que aí sim eu já faço o oposto. Primeiro eu faço a aplicação das cores para depois vir com a sombra. Por que isso? Porque se você aplicar o preto antes em uma pintura que tem sobreposições de camada, é perigoso você borrar o preto que você acabou de aplicar. Tá bom? Deu para se ligar? Se eu aplico o preto já para fazer a sombra do olho, da boca, detalhes do nariz, depois eu venho com um tom de pele por cima, porque no aquarela, um pouquinho diferente da tatuagem, a gente faz o tom de pele com sobreposições de camada, do tom mais claro para o tom mais escuro. Então isso vai dando volume, cada camada que você faz dá um pouco mais de volume para o seu tom de pele ou qualquer outro tipo de sobreposição de camada que você queira fazer, né? Talvez seja um animal, talvez seja até na própria flor, né? É interessante você fazer nessa pegada de um tom mais claro depois de um tom mais escuro, que deixa a tatuagem com um volume mais homogêneo, né? um tom mais... o degradê não fica tão marcado, né? As transições de cores, elas ficam bem conectadas, então você acaba não tendo aquela marca ali de tinta no tom de pele. Vocês vão observar já que a gente vai chegar lá, tá? E sempre assim, ó, tá vendo como eu vou fazendo? Eu vou pintando, girando a folha, porque, voltando naquele ponto que eu falei para vocês, sempre lá, ó, passei a tinta no canto, sempre do lado da tinta pro lado do papel que tá sem tinta. Porque se você, repetindo, se você passar o pincel de água em cima da tinta preta, você vai borrar tudo. Então, você tem que passar de dentro para fora sempre. Isso aí é um detalhe aí que eu vou trazer outros vídeos aí só explicando técnicas, né?
Por isso, só até aqui eu acho que já vale o seu like aí, se você é um tatuador que está aqui assistindo esse vídeo completinho, estudando junto comigo aqui, eu tenho certeza que você está buscando evolução. Então, já cola aqui com a gente aqui, deixa o seu like aí, que ajuda, né? Eu vejo que a galera também está gostando do conteúdo, está comentando, aí a gente grava mais vídeo, traz aqui, porque quem ganha aqui é quem está assistindo, né? Isso aqui já é uma coisa que eu faço de praxe, tá? Não precisava fazer isso aqui, poderia, né, simplesmente criar o curso, sair vendendo aí, só que eu quero é que você espalhar mesmo a tradição da pintura aqui, que eu acho que os tatuadores perderam um pouco isso, né? Olha lá, ó, voltando aqui, tá vendo? Passei o preto, puxei a sombra, tá? E o pincel nunca você vai usar, a não ser que estiver fazendo sobreposição de camada. Mas não é interessante você usar ele em formas circulares, tá bom? Diferente da tatuagem na hora de fazer uma aplicação. Aqui na pintura, ó, tá vendo? Eu sempre uso ele na paralelo, olha. Passei a tinta preta ali, né, de forma paralela. Olha o pincel como ele trabalha, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Sempre puxando na paralela, porque isso vai trazer a tinta toda de maneira homogênea e o sombreado vai ficar bem legal, tá? Não vai ficar aquela coisa tão borrocada, né? Alguns dos erros aí de alunos que eu tive é exatamente esse, de passar a tinta preta e na hora de puxar a tinta preta com o pincel de água acaba fazendo movimentos circulares, movimento que não vai ficar bem alinhado, né? Então, olha, tá vendo o volume como vai ficando legal? Apesar que essa dobra desse cabelo aqui, não tô gostando muito dela, né? Acho que a posição que ela tá ali, na frente do rosto, talvez eu escureço ela um pouco. Mas é isso, né? Aí é importante você ter esses detalhes em mente aí, para quando você for comprar o seu material, começar a fazer suas pinturas aí, você agilizar nesses processos, né? Agora imagina, eu vou te falar uma verdade, eu já quebrei muita cabeça aqui, pintando sozinho, tá? Levei um tempo para aprender muita coisa, pedi ajuda a alguns amigos que já tinham mais experiência no tipo de pintura quando eu comecei a fazer, só que não tinha muita informação na internet também, porque na internet, principalmente aqui no YouTube, você vai encontrar mais informações sobre pintura aquarela, mas em outros estilos, sabe? De uma maneira que eu não sou muito adepto, porque é o estilo que eu faço também, né? Que é aquela pintura aquarela que vai fazendo, que é um pouco mais realista, né? Que vai fazendo sobreposição de camada, mas vai deixando o papel bem marcado, com a expressão do aquarela escorrida no papel. E eu, particularmente, assim, eu não gosto tanto. Mas eu admito que ficam pinturas bem bonitas, né? Não tenho nada contra, é óbvio. Mas são estilos diferentes, né? Esse estilo que eu uso aqui para tatuagem é um pouco mais tradicionalista. E, para falar a verdade, também é mais duradouro, né? Porque aqui eu tenho camadas de tinta um pouco mais sólida. Então a aquarela, ela, se você não usar um verniz fixador, após o término da pintura, é perigoso com o tempo aí, você perder muito aí nos tons de tinta aí, tá bom? Na cor, né? Então, e outro detalhe importante, tá bom? Não deixar a pintura no sol. Pintura no sol, certeza que ela vai desbotar. Tá bom? O interessante, depois que você terminar a sua pintura, tá aí mais uma dica de material que eu uso também, que é o verniz fixador. Para pintura aquarela, sempre usar o verniz brilho, diferente de outras pinturas que usam verniz fosco. Aqui você usa o verniz brilho, tá? Brilhoso. Ó, brilhante, desculpa. Né? Então é isso. Aí, tá vendo como eu vou fazendo devagarinho? Você que tá aqui com paciência, me escutando, tá vendo como aos poucos aqui a gente vai tendo um resultado bem satisfatório, vai ficando bem bonita a pintura, você vê que a sombra com os volumes bem legais e tal, e não tem dificuldade, tá vendo? Como aos pouquinhos aqui, fazendo
etapa por etapa, eu vou tendo um resultado bem legal. Então, repara, eu comecei fazendo as sombras das folhas, depois eu fiz os espinhos ali, depois eu sombreei a rosa, depois eu fiz só o cabelo. Repare que a folha está do lado do cabelo, mas eu não fui para a folha. Então, eu vou fazendo etapa por etapa, porque o seu cérebro, se você acelerar demais, você acaba passando ali, fazendo onde não deveria e atrapalhando muito na coordenação motora ali. Então é importante que você tenha em sua mente que você precisa pintar, até na hora de tatuar também, tá? Essas dicas aqui servem para tatuagem também. Você tem que fazer etapa por etapa. Isso é muito importante, tá? Agora sim que eu já terminei o cabelo, eu posso passar para as folhas de cima, começar a sombrear a rosa de cima. E com muita paciência, né? Ó, viu? Sempre o mesmo movimento, sempre paralelo ali, né? Paralelo aonde eu apliquei a tinta preta, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E na medida que você vai fazendo, a tinta vai espalhando e vai diluindo. Então, por isso que ela fica nesse aspecto sombreado. Entende? Cara, essa parte aí de sombrear parece ser bem fácil aqui da maneira que eu faço. Mas só depois com o tempo mesmo praticando é fácil, mas se você usar a técnica correta, igual eu tô fazendo aqui, ó. Passei a tinta preta e puxei pra cima e pra baixo até levar o final ali, né? E tal. Só que aí as pessoas começam a fazer movimentos circulares, né, movimentos de outras maneiras, tirando o pincel do papel. Outra dica importante é que o pincel de água você não precisa tirar ele do papel, você tem que manter ele para a sombra ficar bem homogêneo. Se você tirar, faz um sombreadinho, um rabisquinho e tira, outro rabisquinho e tira, você vai deixar tudo marcado, tá? Então, depois, quando ela já tiver com a gente começar os tons mais coloridos aqui, as cores mais vibrantes, você vai perceber que fica parecendo até uma pintura digital mesmo, né? Muita gente chega no estúdio e até me pergunta, cara, isso aqui você imprimiu? Onde você imprimiu? Qualidade boa e tal? Falo, não, pô, isso aí é feito à mão mesmo, tá? E tem uma dica importante, igual eu falei pra vocês, né? Além de... Eu vejo que nas competições, em convenções de tatuagem, a galera já nem pinta tanto, né? Então falta esse tipo de conhecimento aí no mercado. Então se você é um daqueles que quer evoluir na tatuagem, gosta desse estilo mesmo, eu acho mais que justo você já se inscrever aí, que já tem outra pintura saindo do forno aí também para trazer para vocês, né? Eu quero trazer aqui também lives, dando dicas, e vou ser sincerão, sabe? Vou dar minhas opiniões mesmo, não adianta falar que eu preciso ser uma pessoa totalmente politicamente correta, que eu sou eu, então eu não posso ficar escondendo atrás de uma máscara, né? Um politicamente correto, tentar falar bonitinho. Eu sou mineiro, a gente tem um problema muito, muito grave em Minas, né? Que é comer as palavras, né? Então, mineiro, eu tô também me policiando, me educando nisso para tentar falar no plural, que a coisa mais difícil que tem para o mineiro é falar as palavras no plural. Mas é claro que isso é um português que fica muito feio, né? Então, aos pouquinhos eu vou me policiando aqui para tentar transmitir uma informação mais assertiva, né, mais correta aí para vocês, tá? E tá vendo como o resultado vai ficando bem legal? Olha a sombra como vai ficando bem volumosa. E tem um outro ponto importante que, por exemplo, depois que você passar um tempo ali fazendo pinturas, cara, depois de umas 10, 20 pinturas dessa aí, você vai amadurecer bastante na pintura, vai evoluir muito. E isso te traz um resultado na tatuagem bem gratificante, bem mais expressivo, né? Você vai sentir isso na hora de tatuar, você vai perceber que fala assim, cara, como que a pintura me ajudou a evoluir na tatuagem.
Então, assim, é por isso que eu estou tentando não, eu estou trazendo o conceito neotradicional aqui para a galera começar a pintar. É por isso, porque o neotradicional é um estilo de tatuagem completo, cara. Você não vai perder o sentido da tatuagem, que é aquele sentimento artístico, né? Você não vai perder aquele feeling, né, de ser um tatuador, mas não apenas mais um, de ser um tatuador que pensa ali como um artista, que tem a visão de um artista, que não é só um tatuador copia e cola, porque tá na modinha, tá dando um dinheirinho, tal estilo. Então isso vai ser muito mais duradouro para a sua carreira. Isso a longo prazo vai ser, assim, bem relevante, sabe? Quando você tiver com 10, 20, 30 anos como tatuador, tiver construído uma carreira sólida, tiver aprendido várias técnicas de pintura, pode ter certeza que tudo isso vai ter valido a pena. Não vai ter ficado só mais um, né, que entra na tatuagem só por dinheiro. É claro que eu sou a favor de você correr atrás aí de construir seu patrimônio através da tatuagem, até mesmo para mostrar que a tatuagem é um mercado profissional, que vale a pena você entrar nele. Então, assim, pintar é tudo de bom, cara. Pintar nos seus momentos livres, você vai perceber que é uma inspiração, é uma parada muito espiritual. Como eu posso explicar? Quando você está pensando, cara, você está refletindo sobre vários aspectos da sua vida, em várias coisas que você precisa melhorar, que você precisa evoluir pessoalmente como pessoa, sabe? Você está pintando, você está pensando ali, né, nos erros que você cometeu, nas pessoas que você precisa perdoar, nas pessoas que te magoou, que você precisa reconciliar. Então, assim, são vários pontos de vista, sabe? Então, assim, a mente não para. Então, se você ficar prostrado no sofá, só assistindo reels, assistindo videozinho curto da galera, você não vai evoluir como artista. Então, é bem importante que nesse momento aí que você tá aqui assistindo, acompanhando o vídeo comigo, você pega aí, mete um papel, um lápis aí e dá uma brincada. Eu não sei pintar ainda, não tem importância, cara. Pega um papel, um lápis, vai dando uma brincadinha, vai esboçando alguma coisa, vai vendo como eu construí a rosa ali, repara como foi feita a estrutura da rosa e, mete bronca aí, começa a desenhar uma rosa aí só mais ou menos do jeito que você tá vendo aí, não tem importância, vai escutando aí as dicas, porque quando você já tiver, né, praticando a pintura, toda essa parte teórica vai fazer muito sentido, sabe? Né? A nossa mente, ela tem esse poder aí de lembrar, né? De relembrar o que a gente já estudou. Então, né, não é à toa que existem aulas teóricas. Então, você vai ter um pouco mais de facilidade na hora de fazer a sua pintura, né? Então, cara, eu fico feliz se você tá aí até agora, tá me escutando, porque eu acho que poucas pessoas vão, né, tá aqui no vídeo aqui até um momento desse aqui, assistindo, prestando atenção. É para poucos mesmo, sabe? Não tô aqui para falar para milhões de pessoas, mas quem tá aqui vai estar colhendo bons frutos, porque eu passei por isso. Para eu estudar, eu gastei horas e horas e horas, fiz cursos. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui é entregando para vocês aí gratuitamente o meu conhecimento, e eu acho que quem está aí prestando atenção vai sair vitorioso nessa corrida aí. Vitorioso que eu digo é pessoalmente mesmo, sabe? Com o tempo você vai perceber que tudo valeu a pena, correto? Então, sem querer dar uma de coach, né? É porque é importante aí esses detalhes aí na hora de você fazer uma pintura. Tá vendo? Olha só, passo a tinta preta, não tem mistério,
Olha lá, fiz um movimento circular de onde sai a sombra da pétala, né? E depois eu venho com o pincel de água espalhando a tinta preta, né? Essa parte da pétala aí que tem esse volume meio dobrado, né? Um movimento meio circular aí. É um paralelo circular, né? Baulado. Ele é um pouquinho mais difícil, né? Do que uma sombra mais retinha. Mas na medida que você for fazendo aí, você vai pegando habilidade aí e vai ficando tudo mais fácil, né? E agora ali eu já usei um pouquinho uma sombra ali de uma maneira diferente do que eu estou explicando para vocês aqui. Mas exceções, né? De qualquer maneira, agora eu vou puxar ela para fora, tá vendo? Ó, puxo para fora, vou soltando a mão, vou diluindo a tinta até ela sumir no papel e ficar uma sombra homogênea. E na hora que você aplica a tinta também, você faz a sombra, ela fica um pouquinho marcada. Mas na medida que ela vai secando, ela vai ficando bem homogênea. Repara as outras partes que já estão secas. E o interessante também que a tinta, você pintar com nanquim, com aquarela, a tinta, o papel, por ele ser 100% algodão, ele tem uma absorção muito rápida, então a tinta seca rápido. Igual nessa parte aí onde eu já sombreei da rosa do cabelo ali, já tá sequinho. Ali eu já posso vir com outra tinta por cima que não interfere em nada. É muito legal. Cara, vocês têm que começar a pintar aí. Se alguém aí já pinta, já tem os materiais, por favor, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, quero entender. Se quiser deixar o seu Instagram aí para eu dar uma avaliada, tá bom? Depois eu quero fazer aqui vários quadros no canal, tá? Por exemplo, fazer live, reagindo à tatuagem dos inscritos, né? Dando dica de como pode melhorar, dicas de como acelerar o seu processo de evolução na tatuagem. Não que eu seja o melhor do mundo e tal, mas são 21 anos tatuando, então às vezes eu tenho mais facilidade de ensinar do que mesmo executar. Então tudo isso vai ser bem legal para você que está inscrito aqui. A gente fazer umas lives aí, dando dica de como, né, fazer uma tatuagem neotradicional. Olha como eu desconcentrei aqui, tá vendo como a sombra vai ficando bem bonita? Olha como a rosa de cima ali já tá com um volume bem legal. Você vê as pétalas, né, as pétalas saindo uma, né, de dentro do miolo. Eu vou trazer um vídeo para vocês aqui de como desenhar rosa no estilo neotradicional, de uma maneira descomplicada, de uma maneira simples. E é isso, né? Vamos que vamos, meus irmãos. Então você repara que as pétalas, elas saem sempre do miolo, a gente chama de copo, o copo da rosa, que são as primeiras camadas de pétalas que surgem, né? Então ela tá fechadinha, depois que ela vai desabrochando, você tem que dar esse sentido para a rosa, né? Para a pessoa enxergar que as pétalas estão saindo do copo da rosa. Isso é muito importante, né? É importante estudar a anatomia da flor, né? A anatomia da rosa, que isso vai facilitar bastante na hora de você criar a sua rosa. São vários pontos importantes aqui que, vídeo após vídeo, eu quero deixar o meu canal aqui bem informativo, com bastante conteúdo de valor, correto? Então, ó, para fazer a sombra do olho, uma camadinha de preto em cima ao redor da íris e depois espalhar a tinta ali, correto? Eu vou ser mais específico, tá? Depois que eu ver que a galera tá gostando desse tipo de vídeo, eu vou trazer vídeos mais específicos aqui, com zoom mais detalhado, mais próximo ali, para vocês não perderem nenhum detalhe, correto? Esse aqui é um workshop geral, né? É como se eu tivesse dando um workshop presencial para vocês e passando as dicas ali, além de alguns conceitos extras aqui.
Tá vendo? Agora a gente vai começar a fazer a pintura, né, do tom de pele. Então você percebe que eu já tenho um tom ali mais clarinho, né? E a tinta tá bem rala, porque nesse caso aqui a gente vai fazer sobreposições de camada. Sobreposição de camada. Então tem que ser uma tinta mais rala para começar, para espalhar bem o pigmento, para dar aquele tom. Esse aqui vai ser o primeiro tom de pele, que é a luz, que é a parte mais clara da pele, que não é um branco puro. Então você vai perceber que a gente vai espalhar esse tom de pele na pele dela toda. Porque depois que vir as outras camadas, você vai perceber que esse tom é o mais claro da pele, que é o tom de luz. Ao contrário de outros estilos de pintura, a gente começa fazendo o tom mais claro primeiro, né? Em alguns, por exemplo, pintura a óleo, isso vai depender muito do artista, né? Isso vai depender muito do artista, né? Se o cara começa com a tinta mais clara, mas ele, na maior parte das vezes, ele deixa os tons mais claros por último, né? Para vir colocando os volumes. E isso a gente está falando de pintura. Mas na hora de tatuar, eu também faço da mesma maneira. Eu não vou mentir para vocês, eu uso sobreposição de camada em tatuagem também, mas isso é porque eu já tenho uma certa experiência ali de como a tinta está sendo aplicada na pele, porque dependendo do tatuador que, né, for tentar fazer uma sobreposição de camada, ele acaba machucando a pele, então tem que tomar muito cuidado. Então eu faço exatamente como eu pinto. Faço o tom de pele, a única diferença é que a parte preta eu faço primeiro. Faço o tom de pele na parte toda clarinha, e depois eu venho fazendo uma aplicação com uma agulha um pouco mais alta, né? Um pouco mais, bem pouquinho a agulha, e só rastelando assim, a gente vai chegando no tom que a gente quer, sem machucar a pele. Mas isso aí é uma dica para outro vídeo, para tatuagem. O que eu falei com vocês? Movimentos circulares, a não ser que seja em tons sobreposição de camadas. E tem um detalhe importante também. Para fazer o tom de pele na pintura aquarela, você não pode ter medo, né, de, vou escurecer muito o tom de pele. Cara, na medida que você for pintando, você vai pegando experiência, você vai ver que o medo é a maior burrice que existe. Então, joga tinta mesmo e vai sem medo, tá? Fiz a primeira camadinha no tom de pele ali, vou esperar o papel puxar um pouco a tinta, não vou sair jogando outro tom mais escuro em cima, vou passar para as folhas, para os espinhos aqui. Então você vai perceber que eu vou por elementos, sempre trabalhando por elementos. Então agora eu vou fazer todos os elementos que são as folhas. Não vou passar para rosa logo de cara. Primeiro eu vou pintar os elementos separadamente. Primeiro a gente vai começar, por exemplo, vamos numerar aqui. Elemento 1, folhas. Então vamos pintar todas as folhas primeiro, tá? E aí nesse caso aqui, ó, depois que a sombra já está feita, já não precisa ter medo mais. Você vem aplicando a tinta de maneira sólida, tá? E uma coisa importante com a pintura é a aquarela, tá? Principalmente líquida. Você tem que acelerar o passo, tá? Você não pode pintar devagarinho, porque senão o que vai acontecer é da sua pintura ficar toda marcada, né? Então isso não deixa a pintura tão homogênea, a não ser que é o que você quer, né? Se você quer deixar ela mais marcada, tudo bem. Mas, né, no geral aí, o interessante é deixar ela... Porque na hora de fazer a tatuagem, você não vai querer uma tatuagem toda marcada, correto? É isso, né? A gente tem... Para falar a verdade, são muitos pontos aqui que, às vezes, só... Por exemplo, se eu fizesse só o vídeo em time-lapse, deixasse o vídeo um pouco mais acelerado aqui, né? E fosse deixar o pau quebrar mesmo, só mostrando a parte de pintura para vocês aqui, sem explicar alguns detalhes. Tá vendo que ao longo da pintura, quanta informação eu já passei aqui para você? Então, para pensar.
Se fosse um vídeo time-lapse, você assiste, mas acaba não colhendo tanta informação. Eu sou daqueles que quanto mais informação, melhor. Não pode bagunçar a mente, mas é importante ter vários pontinhos ali, vários detalhes. Igual eu expliquei agora, que para fazer uma aplicação mais sólida, você não pode ter medo, você tem que chegar e jogar a tinta por cima, sem medo mesmo, e um pouco mais acelerado para não marcar o papel. Isso você não conseguiria perceber numa pintura time-lapse, né? Correto? Aqui eu optei por fazer um tom de folha, uma folha mais envelhecida, né? Uma folha seca, para o neo tradicional deixa uma pegada mais vintage, né? Não deixa, por exemplo, muita gente ia colocar um verde bem vibrante nas folhas. E eu, assim, particularmente, eu não gosto tanto quando fica tão vibrante as cores, tá? No caso das folhas. Talvez outras partes do neo tradicional eu até gosto, sim. O neo tradicional também tem uma característica, né, de usar o tom mais pastel. Então, por isso, no começo, eu expliquei para você que eu sempre coloco um pouquinho de tinta branca no pigmento sólido, que ele fica uma pegada, um tom mais opaco, né? Desculpa, não fica um tom mais tão vibrante, né? As cores não ficam tão saturadas. Quando você coloca um pouquinho de branco na tinta, ela fica um tom mais opaco, mais pastel. Então isso são pontos importantes que você precisa saber na hora de fazer a sua pintura. Correto? Lembrando também que você não precisa ficar preso, né, só em uma característica de pintura com tom mais pastel. Se você... Tá bom. Né, é uma das características que você pode usar na sua pintura, mas se você também quiser combinar, né, um tom pastel com uma cor mais vibrante, é válido também. É igual agora, né? A gente começa a fazer a pintura da rosa com a primeira camada. Inicialmente parece que esse tom aí, ele tá bem vibrante, né? Tá um amarelo... Eu fiz uma pegada no amarelo ocre, misturei um pouquinho de amarelo... amarelo um pouco mais escuro, que fica numa pegada de um tom mais amarelo ouro, né? Desculpa, misturei um pouquinho de amarelo ocre com o amarelo um pouco mais vibrante. Aí fica nessa pegada amarelo mais ouro, né? Com um toque envelhecido, né? Não fica uma cor tão vibrante. Daqui a pouquinho, quando secar, vocês vão conseguir observar isso. O interessante dessa pintura também, que quando a gente faz a primeira camada, você percebe que fica sem vida, né? Você não imagina que vai chegar num resultado legal, satisfatório. Então é importante que você vai pintando sem medo, vai explorando, que o mais importante é saber onde você quer chegar, né? Então, como eu já tenho mais prática na pintura, eu já sei qual será o resultado dessa pintura. Por isso que a gente vê, né, igual o tom de pele assim, fala assim, pô, mas não tô gostando muito do rosto dessa mulher, né? Porque na verdade ainda não tem os tons com mais volume, né? Os tons mais escuros, que vem no nariz. Vocês vão observar aí que são várias camadas, né? Igual a rosa aqui. Já fiz um amarelo por cima do preto, né? Então a gente não precisa ter medo, pode jogar o amarelo. E repare bem que eu vou fazendo o mesmo processo que eu fiz na tinta preta. Eu passo o amarelo puro, igual agora, ó. Vou jogar o amarelo mais puro, né? Mais sólido. Ele é um amarelo clarinho, tá vendo? E logo em seguida, e tem que ser rápido, tá? Espalha a tinta rápido para não gerar marcas no papel. Porque essa tinta, como ela seca muito rápida, você acaba até deixando marcas, né? Então agora eu venho com o pincel de água e vou fazendo degradê, diluindo, espalhando ela.
Na hora que eu aplico ela, tá vendo? Eu observo que ela fica bem clarinha. E depois que ela seca, ela já escurece um pouco mais. Então tudo isso é prática, né? Na medida que você vai fazendo, vai pintando, você vai pegando prática ali e vai evoluindo cada vez mais, tá? E é altamente viciante, tá bom? À medida que você vai pintando, o tempo passa rápido e você nem percebe. Para fazer a tinta aqui, esse pincel que eu estou usando para aplicar essa tinta parece que é o mesmo que eu usei para aplicar a tinta preta, só que não é, tá? Eu uso 2 pincéis diferentes ali, dependendo do tamanho da pintura, né? 2 ou 3. Um para fazer só a parte preta. Eu não gosto de usar o pincel que eu uso para fazer tinta preta para usar outras cores, porque acaba sobrando um pouquinho de resquício ali do nanquim, e essa tinta nanquim é muito forte. Então eu prefiro usar somente o pincel preto para tinta preta. Eu separo um pincel exclusivamente somente para tintas pretas. Agora, em tinta aquarela, o pigmento aquarela ele é mais fácil de você limpar ele rápido ali, entendeu? Ele a tinta não gruda tanto nas cerdas, né, do pincel, facilita ali na hora de pintar, tá? Então é assim, né, é uma pintura que leva um pouco mais de tempo, então é muita informação, muitos detalhes que a gente vai até diminuindo a velocidade aqui de passar as informações, porque são vários pontinhos, vários detalhes aí que ao longo dos anos aí pintando você vai adquirindo experiência, né? Essa que é a verdade, tá? E olha como esse tipo de amarelo fica um amarelo bem bonito, tá vendo? Acho que eu vou dar até uma escurecida ali na parte de dentro ali para gerar um pouco mais de degradê. Mas fica uma pintura numa pegada mais envelhecida, né? Não fica uma pintura tão moderna, tão com as cores tão vibrantes, né? Por mais que depois você consegue perceber que as cores estão vivas, elas não ficam tão saturadas, né? Com as cores tão quentes, né? Esse aí é outro ponto também que depois a gente vai conversar mais aqui sobre cores quentes, cores frias, né? O que você quer passar, a sensação que você quer passar para a sua arte, para o seu desenho. Se você quer deixar, né, com um aspecto mais dramático ou então mais alegre, tudo isso tem a ver com o tipo de cor que você está usando, né? Qual escala cromática aí você está usando nos seus desenhos aí. Isso passa também a sensação para o seu desenho, né? O sentimento para ele. Durante muito tempo eu sempre gostei de usar cores mais vibrantes e tal, mas eu estou mudando bastante esse conceito, né? Aos pouquinhos a gente vai mudando. Então é isso que é interessante da arte, da pintura em geral. Você não fica preso ali só, né? Você está sempre evoluindo, você está sempre estudando e aprendendo técnicas novas, combinações novas, e isso só não acontece com quem não estuda. Se você é um tatuador que está preso só naquilo que faz, não tenta algo diferente, não estuda, cara, tudo bem, pode ser a sua identidade artística, aquele estilo, mas você não evolui como artista, sabe? Então, você tatuador, você pode até ser, né? Agora, tatuador artista, aí já não é para todo mundo. Que não é o caso, né, de você que está aqui me acompanhando, né, assistindo essa aula junto comigo aqui. Não é seu caso, porque você busca evoluir na tatuagem, aprender coisas novas, né? Assim, na verdade, eu acho que um dos pontos mais importantes para o tatuador é ter uma identidade artística, né? Ter
um posicionamento artístico ali. Só que também, quando o tatuador aprende uma certa técnica, um estilo que dá uma certa graninha pra ele ali, fica preso naquilo, só faz aquilo, cara, assim, sinceramente também, eu acho que pode ser até tatuador, pode ser, mas ele não é um tatuador artista, né? Ele não tem tanto conhecimento artístico e tal. É a minha crítica aí, uma crítica saudável que eu falo aí sobre alguns estilos de tatuagem, né? Igual o estilo... não é nem o estilo fine line, né? É aquele estilo que faz um pouco de rastelado, mistura um pouco de black work. E o que quer dizer aquilo? É que a pessoa ficou na zona de conforto muito grande ali, né? Faz linha preta, faz um rastelado, faz umas rachuras, morreu Bahia, acabou. E pra ela aquilo ali é o estilo maravilhoso. Cara, assim, você não tá explorando nada do mundo artístico que a tatuagem te permite, né? Você tá muito preso ali a só uma coisa que te dá dinheiro. E artisticamente falando, a longo prazo, isso não vai ser tão saudável pra sua carreira, né? Uma hora você vai cansar, cara. Uma hora você vai se esgotar de fazer isso, porque já não vai ter tanta graça mais, né? Então, aqui não, né? O tradicional você pode criar diversos tipos de desenho com características diferentes, com cores diferentes. Se você quiser fazer só em preto também, você está livre para fazer só em preto, não fica travado, né? Você pode usar uma vertente mais do tradicional old school para fazer o seu neo tradicional. Se você quiser usar uma vertente do Art Nouveau, né, que fica uma pintura um pouco mais... vamos falar a linguagem simples, né? Fica uma pintura um pouco mais vintage, né? Tem muita gente que traz bastante característica do New School, que deixa o neo tradicional com umas cores bem vibrantes. Tudo isso aí é um universo gigantesco aí para sua evolução. Você não fica tão limitado, né? Então, eu acho mais que válido aí o seu estudo no neo tradicional, tá? Sempre, né, girando o papel ali, aquele movimentozinho que eu expliquei para vocês de a fazer a aplicação da tinta em um movimento e vir com um pincel de água sempre no movimento paralelo, né? Sempre de dentro de onde você fez a aplicação sólida para fora. Assim você vai conseguir fazer uma sombra muito mais homogênea. Se você fizesse ao contrário, né, passasse por cima da tinta ali, seu pincel ia acabar que ia carregar muita tinta nas cerdas e não ia conseguir fazer uma transição de cor tão homogênea, tão, né, que ia ficar tão suave, né? Você vê quando a tinta escorre no papel de maneira mais harmoniosa. E tá vendo como vai ficando uma cor um pouco mais... tem uma característica um pouco envelhecida, correto? Então, é um tipo de movimento aí que você pode trazer para sua identidade artística, né? Altamente viciante, galera. Altamente viciante esse tipo de pintura, tá? Olha o segredo aí de você sempre fazer partes por partes, elemento por elemento. Se eu tô pintando uma rosa, eu vou parcialmente pintando pétala por pétala, né, para não gerar uma confusão mental aqui na hora de fazer uma pintura, né, que tem uma qualidade, chega no resultado final bacana, né, fica legal. Então, muita atenção nesse ponto aí, né, na hora de você começar a pintar e fazer elemento por elemento ali, separadinhos,
que a pressa é aquela famosa máxima, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, quando você pinta elemento por elemento, vai mais rápido, né? Por incrível que pareça, pode até, né, dar a impressão que demora mais e tal, mas quando você acelera o passo e quer já nem terminou uma parte da pétala aqui, já vai para o outro lado, vai parte para a folha. Isso retarda muito o processo aí na hora de pintar. Então você percebe aí que elemento por elemento eu pintando aí passo a passo, e a gente vai vendo o resultado, né? Rápido. É muita informação, pessoal. E ó, a gente já bateu 1 hora aqui trocando ideia, eu nem vi o tempo passar, né? Acredito que você que tá aqui comigo também deve estar curtindo pra caramba as informações aí. E a cada vídeo, né, que eu vou trazer aqui, a gente vai evoluindo aí essa troca de informação. Se eu tô passando aqui para vocês aqui, 1 hora passou tão rápido, vocês não têm noção o tanto de informação que tem aqui pra gente trazer, né, sobre tatuagem, sobre pintura, sobre desenhos. Por exemplo, como eu construí esse desenho. Eu quero trazer também, né, dicas de como melhorar aí as técnicas de desenhos aí para vocês evoluírem o máximo aí. E é claro, né, se você tá aqui comigo até agora, escutando aqui a minha voz aqui, que eu mesmo quando escuto a minha voz eu acho um saco, mas cada um, né, Deus fez assim, né, fazer o quê? Cara, quanta informação, né, já se passou 1 hora, eu nem percebi aqui, foi muito rápido. E enquanto a gente vai pintando, eu vou trocando essa ideia com vocês, explicando aqui o que vem na mente, de forma natural, e o tempo vai passando e a gente nem percebe. Depois que eu coloquei esse tom de amarelo um pouco mais escuro nas pétalas, percebe como ficou, deu mais profundidade para a rosa, né? Ficou bem mais bonito. Então, se você é um tatuador que quer se tornar um artista de verdade, ou já é um tatuador que admira a arte, gosta de pinturas, chegou até aqui, escreve aqui nos comentários aqui, tatuador é artista, só para eu saber que você chegou até aqui, ou então escreve assim, tatuagem é arte. Escreve algum comentário parecido com esse aí, para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo informativo, trazendo técnicas que aí incentiva a gente a trazer mais conteúdos como esse. É muito importante a participação de vocês aí, até mesmo para entrega do YouTube aí, né, para ajudar a gente a fortalecer aqui, a trazer mais conteúdos como esse, tá bom? Porque já se passou 1 hora tão rápido, né? E igual eu falei para vocês, a pintura em aquarela aqui, ela é basicamente o mesmo processo da tatuagem e totalmente terapêutica. Então, no seu momento livre, não deixa de fazer uma pintura não, que vai fazer com que você evolua na tatuagem muito mais. Vai te dar muito mais visão na hora de criar um desenho, de criar uma arte, né? E mais uma vez repetindo, né? Se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, porque 2025 vai vir uma enxurrada de conteúdos valiosos para o seu desenvolvimento na tatuagem artística, né? Não ficar tão preso ali só naquela parada que tá todo mundo fazendo. Aqui a gente vai estimular conceitos artísticos que faz com que a tatuagem não morra, não caia em declínio. Esse é um ponto importante para você que quer se tornar um tatuador a longo prazo. Quando eu falo tatuador, eu tô falando para tatuadoras também, é óbvio, né? E para que isso se torne uma profissão de longo prazo, sadia e saborosa, essa é a palavra que eu encontrei,
Porque qualquer tipo de profissão que você exerce hoje em dia, a longo prazo, chega uma certa hora que ela acaba ficando entediante, né? Então, é muito importante que você aprenda a trabalhar a tatuagem de maneira artística, que isso vai fazer com que o seu processo profissional não se torne uma jornada entediante. Quer dizer, se você tem o intuito de permanecer na tatuagem por anos e anos, porque cá para nós é uma profissão que, se você tiver for um tatuador consolidado, um tatuador que trabalhe com conceitos artísticos, cara, isso a longo prazo vai ser bem valioso, sem contar, né, que você pode ser bem remunerado por isso. Muitas pessoas criticam pessoas que vendem sonhos, né, de você vai ganhar tanto com a tatuagem. Mas é uma parada que, se você tornar prazerosa para você, e igual eu estava falando, cá para nós, você tem possibilidade de ter um salário bom, um salário satisfatório, que ao longo de 10 anos você consegue construir um patrimônio bem legal, bem interessante aí do resto da população brasileira. Cara, você precisa ter esses conceitos artísticos junto com você. Isso precisa caminhar junto com você para fazer com que a tatuagem seja uma profissão que vai te fazer bem, né? Uma profissão que vai te deixar empolgado para atender o próximo cliente, para trazer novos resultados, para estar sempre evoluindo. Por isso que eu digo, se você ficar preso em uma bolha muito pequenininha da tatuagem, você vai acabar a uma certa hora ficando entediado com tudo isso. Então é basicamente isso, né? Se você chegou até esse ponto do vídeo, da nossa aula, e tá gostando, tá absorvendo informações aí que valiosas para você, deixa aqui nos comentários aqui uma moral aí, né? Deixa aí, tatuador é artista, tatuagem é arte. Não seja apenas mais um que... É um lance que é o seguinte: eu sou a favor total de quanto mais tatuadores tiver no mercado, melhor mais aceitação da sociedade tem. Isso faz com que quem é bom se destaque no meio da multidão. Esse é um ponto muito crucial, muito importante. Porque, assim, muitas pessoas podem até reclamar que existem muitos tatuadores, isso infla o mercado, deixa o mercado cheio demais. Mas, por outro lado, para quem se destaca, isso é muito bom, porque no meio de uma multidão é igual futebol. No meio de uma multidão, se você se destacar na tatuagem, cara, você vai ser um cara que, independente da crise financeira que o país enfrenta, independente da situação econômica de tudo isso, você vai ser um artista que vai estar sempre em alta, entendeu? E vai estar sempre cobrando um valor acima do mercado. Isso vai valorizar o seu passe, entendeu? Isso vai valorizar o seu trabalho. É por isso que é tão importante que você se empenhe, se dedique para não ser apenas mais um nesse mundão da tatuagem. É uma vantagem muito grande quando você é uma pessoa dedicada. Isso é para todo mundo? Serve para todo mundo? Serve para todo mundo. Todo mundo vai conseguir fazer? Vai chegar lá? Não, infelizmente não. Agora, você que está aqui escutando, assistindo essa aula até agora, provavelmente você é uma pessoa que quer evoluir na tatuagem, que quer se destacar, que quer ter um reconhecimento artístico pelo que você faz, que quer ter marcas de olho em você para te patrocinar. Então, se você é um tipo de pessoa assim,
cara, você tá no lugar certo, porque o que eu quero é que futuramente as pessoas enxerguem o meu canal aqui como uma grande fonte de informação. Entendeu? Não quero ser apenas mais um youtuber aqui passando dicasinha de tatu sem relevância, sabe? Tem que ter uns papos mais sérios, uns papos mais fundos, mais aprofundado para saber realmente o que você quer, né, com a tatuagem. Porque isso vai te fazer chegar a um patamar totalmente diferenciado de outros artistas. É aquela frase, né? Você tem que saber com quem que você anda, né? Porque dependendo aí com quem você andar, você se tornará a média daquelas pessoas que estão ao seu redor. E se você está buscando informação, está colando com pessoas que querem evoluir, você está pegando informações com canais que ensinam sobre tatuagem, que tem um propósito parecido com o seu, cara, aí sim, aí você já está começando a enxergar um futuro promissor, correto? Então, na medida que eu vou trocando ideia com vocês aqui, olha como a pintura vai ficando cada vez mais bonita, pegando cada vez mais volumes. Você já percebeu que eu já fiz 2 camadas de sobreposição no tom de pele? E olha como você já consegue enxergar muito melhor o rosto, né? Eu gosto de deixar olho, nariz e boca por último na hora de fazer a pintura, porque é onde que eu consigo me dedicar mais, né? Que são os pontos ali mais relevantes do desenho, para deixar ele mais bonito, né? Com mais volume e tal. Enquanto isso, eu vou passando essas informações aqui que eu acho cruciais para vocês que querem evoluir na tatuagem. Desculpa se às vezes eu sou prolixo aqui, né? Repetitivo em alguns pontos, mas é porque, pessoal, também, né? Já tem mais de 1 hora que a gente está aqui, 1 hora e quase 1h20, então às vezes a gente volta ali batendo numa tecla em outra, mas de toda maneira é bom para isso ficar bem fixado na sua mente, que são pontos importantes que eu acho ali pro... Bom, se você tivesse do meu lado aqui agora, aqui, a gente estivesse conversando, eu falaria exatamente isso, cara. É aquela vontade, sabe, de você saber onde você quer chegar. E isso, não que eu esteja no ponto onde eu quero, não que, sabe, mas eu acho que eu consigo ter um norte para isso, para te ajudar a chegar num ponto onde, no mínimo, onde eu cheguei, entendeu? Porque após 21 anos de tatuagem, já fui patrocinado pela Electric Ink, já fui patrocinado hoje sou patrocinado pela Intense, né, que é a maior marca de tintas de tatuagens do mundo praticamente, que é uma marca americana. Então essa semana eu recebi o contrato de renovação para 2025, e isso é uma parada que estimula a gente. Não me considero um tatuador fenômeno, né, que eu cheguei onde eu quero, ainda tem muita coisa para evoluir. E quem sabe aqui vocês me acompanhando no canal aqui, a gente vai evoluindo junto. E quando você está perto de pessoas que têm o mesmo propósito que você, pode ter certeza, cara, que você vai evoluir. Entendeu? E é claro que a tatuagem, ela não é só isso. Talvez você também não queira se expor. Para você não faz sentido também viver ali no mundo da tatuagem, ali, participar como eu posso explicar isso para vocês? É participar de um núcleo muito fechado do mundo da tatuagem, que são artistas que estão participando das maiores convenções de tatuagem, estão conectados com os tatuadores que estão em maior destaque no mundo da tatuagem. Então, assim, se você está procurando isso, cara, você está no caminho certo. Mas se você não tem esse interesse, não tem problema, porque aqui eu não quero só trazer também dicas, ideias
bate-papo só com intenção de você ser o melhor tatuador. Não, eu quero que a tatuagem seja uma profissão saudável para você a longo prazo. Que nos próximos 10, 15, 20 anos aí, você pratique a tatuagem de maneira que constante, sabe? Que você vai ser reconhecido pelos seus clientes, você vai conseguir ter um bom faturamento mensal com a tatuagem, você vai colher bons frutos, você vai conseguir construir um patrimônio legal com a tatuagem. Então, tudo isso não fica fechado, não fica só em ser um tatuador de destaque, né? Isso também leva em consideração a tatuagem a longo prazo, correto? Isso depende muito do estilo de cada tatuador. Eu super respeito tudo isso, né? Tem alguns tatuadores que preferem ser low profile, né? Que preferem viver ali mais nas sombras, mas praticando tatuagem, a tatuagem como arte. E também isso não quer dizer que o cara vai parar de tatuar, vai virar só como é que fala? Um invisível no mundo da tatuagem. Ele vai colar com quem tem os mesmos objetivos que ele, principalmente a família dele, vai dar mais atenção para a família dele, para as pessoas que estão ao redor dele, mas não vai ligar tanto para esse universo do mundo de tatuadores. Isso não importa. Isso não importa, porque o conteúdo que eu estou trazendo aqui é válido tanto para um tatuador que quer ser um tatuador de destaque, quanto para um tatuador que quer viver ali no simples. O mais importante é você enxergar a tatuagem como um universo artístico que vai te trazer benefícios tanto psicológicos, tanto financeiros, quanto artístico mesmo. Eu não sei se eu estou sendo claro nessa ideia, sabe? É um pouco complexo, mas é porque a tatuagem ela atinge também vários estilos de pessoa. Não quer dizer que todos os tatuadores têm que seguir uma manada, têm que seguir uma certa tendência, tem que, sabe? E isso, eu super respeito, né, tatuadores que têm o intuito de viver a tatuagem como um mundo underground, como alguns vão levar como um mecanismo de sobrevivência, que tipo não tem interesse de evoluir, não tá nem aí para esse lance de se destacar, de ter patrocínio, de estar participando, de estar interagindo, né, com os tatuadores aí que tem um nome um pouco mais relevantes no cenário da tatuagem. Tem tatuadores que querem chegar nesse nível. Então, assim, tem para todo mundo. Isso aí não tem nada a ver com a tatuagem, isso tem a ver com a pessoa. Entende? Já percebeu que em alguns universos aí artístico, de, por exemplo, cinema, música e tudo, tem pessoas que levam a vida e tá satisfeita com aquilo ali, sem mesmo ser famoso, sem ser conhecido por todo mundo. Então, basicamente, cara, isso aí é muito da personalidade de cada um, sabe? E eu tô aqui com o intuito de fortalecer, de ajudar mesmo todo mundo que gosta de tatuagem, sabe? Aqueles que querem evoluir um pouco mais, dá uma checada aqui na descrição aqui, sabe? Fala assim, pô, velho, eu tô assistindo aqui essa aula inteira aqui, pô, mó legal, olha ele fazendo o nariz ali, já vi que ele voltou ali algumas vezes, vai dando cada vez mais volume. Será que tem alguma coisa a mais ali para ele me falar? Né? Qual que é a diluição da tinta que ele está usando ali? Né? Olha que medo que dá de fazer isso, gente. Esse negócio não vai ficar bom não, hein? Tá marcando o nariz. Mas não é bem assim. Olha, ele vem com preto por cima. Então, se você está observando esses detalhes que às vezes aqui numa aula eu não consigo passar todas as informações, dá uma checada aqui na descrição, porque talvez você encontre um curso que eu consigo te entregar todas essas técnicas, todos esses detalhes de maneira completa, bem didática, passo a passo, detalhe por detalhe, que isso vai acelerar muito mais a sua jornada na tatuagem, né?
você tem aquela parada, se você quiser caminhar com as próprias pernas sozinho, você pode colar aqui no canal porque vai ter bastante informação, né? Se você for uma pessoa autodidática. Desculpa, pessoal, acelerei o passe. Mas, se você for uma pessoa que fala assim, pô, cara, acho que se talvez eu entrar num curso, numa mentoria ali, eu vou encurtar esse caminho. Eu não vou precisar sofrer tanto tempo quanto o GG sofreu, né? Desde 2015 pintando, depois de quase 10 anos aí pintando, ele chega num resultado legal. Cara, claro que você vai encontrar aqui um conteúdo que vai acelerar o seu passo. Aí você vai falar assim, o cara tá vendendo curso e tal. Cara, eu tô criando uma maneira aqui, se você for se formar como em qualquer outra profissão, é necessário que você faça um curso, nem que seja técnico, né? Algumas profissões não precisa, mas se você quiser, tudo que eu puder entregar aqui, eu vou entregar de graça, não importa, sabe? Olha isso aqui é uma aula de curso, né? Eu iria abrir a câmera um pouco mais para mostrar as misturas das tintas, dar mais detalhes, mais ênfase, né? Dar um zoom a mais ali para vocês observar com mais precisão cada detalhe que eu faço, mas de toda maneira, dentro do meu conteúdo pago, você consegue encontrar tudo isso de maneira bem prática, que vai facilitar a sua vida e, de toda maneira também, você está contribuindo com o conhecimento, né? Então, assim, para eu chegar até aqui, você não tem ideia de quantos cursos eu já comprei. Mas mudando de assunto aqui, porque o foco dessa aula aqui não é falar sobre curso, tá? Porque talvez você clica no meu link aí, né? Meu curso nem esteja pronto ainda, eu estou montando ele nesse exato momento. Então, fique tranquilo, tá? O que eu puder ajudar aqui a entregar gratuitamente, pode ter certeza que você está no lugar certo, beleza? O que for mais completinho, mais bem didático, bem mais aprofundado, aí a gente faz um compilado e faz aqui um preço justo, né, pra galera que quer. Porque assim também, quando você entrega muita coisa de graça, a galera não estuda. Se eu colocar um curso aqui no YouTube gratuito totalmente, sabe o que a galera vai fazer? Não vai estudar, cara. Quando é de graça, o pessoal não dá valor. Então, se você paga por um produto, paga por um curso, você dá mais valor para aquilo que você pagou. Por isso que, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, se tiver um link aqui dos meus cursos, vai lá dar uma checada lá, que talvez seja do seu interesse, tá bom? Mas retornando aqui, o que eu puder te entregar aqui gratuitamente, pode ter certeza que eu vou entregar, tá? Olha, tá vendo como na medida que a gente vai fazendo a pintura, vai pegando mais volume? Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de fazer o preto no tom de pele, no rosto, só depois de fazer todas as camadas do tom de pele? Por que isso? Porque a gente acaba dando mais ênfase ali, né, no pigmento preto e deixando com mais volume. É igual eu expliquei para vocês. Se eu tivesse feito o preto todo antes, agora aplicando os tons de pele mais claro por cima, que é um tom com uma mistura que eu faço que fica um pouco mais rala, e acabar borrando. E aqui agora eu já consigo colocar muito mais volume. Tá vendo como cada passo que eu vou fazendo vai pegando mais expressão no desenho? Olha como agora, depois que eu fiz boca, nariz e olho, já ficou com um volume muito mais interessante. É igual eu falei, né? O processo aqui é bem parecido com o da tatuagem. Apenas nesse momento que eu acabo deixando a parte, os tons mais escuros, né, de sombra, de preto, por último, porque aqui no papel ele acaba funcionando de uma maneira um pouco diferente da pele, correto? Mas, de toda maneira, na pele eu também, né, faço a parte preta primeiro, depois eu venho com os tons de pele, mas depois eu acabo voltando um pouquinho ali com um sume bem clarinho para fazer uma sobreposição de camada para deixar com mais volume,
Tá vendo? Olha a pálpebra como é que já vai ficando com muito mais volume ali no olho, né? Vai dando mais expressão, mais profundidade. Então tudo isso, cara, é pintando e evoluindo cada vez mais. E aquela dica, não pode ter medo, né? Se você tiver medo para fazer a pintura, você vai acabar reduzindo a quantidade de detalhe que você pode colocar na pintura. Por isso é importante praticar para aprender e evoluir. Então, talvez na hora de pintar você tenha um pouco de medo, né? Fala assim, não, vou acabar cagando a pintura, estragando ela. Porém, quando você já tem um pouco mais de experiência, tudo isso fica mais fácil de ser executado, correto? Agora eu tô fazendo uma manchinha aqui no rosto dela ali, escorrendo, uma maquiagem escorrendo ao redor do olho ali, que dá uma característica bem legal para o neo tradicional. Vou fazer do outro lado agora, que vocês vão entender como vai ficar bem legal ali, esse detalhe ali da maquiagem do rosto da mulher escorrendo. Então são alguns detalhes aí que na medida que você vai pintando, você vai pegando esses macetes, correto? E a gente já vai conseguindo ter um resultado bem bacana aí. Então assim, é uma pintura que depois que você criou o desenho, depois que você passou a canetinha para o papel especial, fez os traços, cara, é questão ali de 2 horas ali do seu dia, você consegue fazer uma pintura de excelência com bastante qualidade. E olha que eu acho que até dependendo do desenho, né? Esse é um desenho que, em comparação aí, você consegue perceber o tamanho da minha mão ali perto do desenho. É um desenho que não é tão pequeno, mas também não é um desenho tão grande, né? Uma tatuagem que encaixaria perfeitamente ali em um braço masculino, um braço feminino, do cotovelo ao ombro, encaixaria perfeitamente numa panturrilha. Então, assim, é um tipo de pintura que você vai conseguir estudar bastante o desenho do seu cliente antes de tatuá-lo, e além de tudo você vai conseguir ter uma pintura bem legal aí para uma decoração, né? Se você tem intenção aí de criar uma marca, trabalhar para alguma marca, se você tem intenção de criar uma coleção de desenhos, um sketchbook, se você tem intenção de apenas criar desenhos para vender, para facilitar a vida de tatuadores, tudo isso vai fortalecer bastante aí na hora de você, quando você estiver praticando a pintura, tá? Não se limita aí só a tatuagens, né? A pintura ela pode ser usada de várias maneiras decorativas, como uma forma de trabalho mesmo, né? De ganhar uma grana em cima das suas pinturas, das suas artes. Enfim, né, cara? Mas aqui a gente vai tocar mais no ponto de que você é um tatuador que quer evoluir na tatuagem. E esse tipo de pintura é extremamente importante para sua evolução, tá? Dá mais um pouquinho de detalhe aqui na sobrancelha, né? Onde a gente consegue dar mais expressão para o rosto, mais profundidade e volume. Então, repare bem, né? Algumas pessoas já diriam que já estava pronto, praticamente pronto o desenho. E cada detalhe a mais que eu vou colocando vai dando mais volume para o desenho. E isso vai deixando muito mais bonito, correto? Olha o nariz, como ficou bem legal. Volume bem interessante. A gente já está chegando ao final, tá? Um pouquinho de paciência aí, que se você chegou aqui até agora e está acompanhando junto comigo, cara, faz o seguinte, já compra o material de pintura, que eu vou deixar aqui embaixo nas descrições. Na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui a lista certinha dos materiais que você vai precisar, e automaticamente você vai entender para que serve cada material, porque eu vou deixar tudo
com as informações corretas ali, beleza? Agora a gente vai chegando no final aqui, nesses próximos minutos que eu vou finalizar a pintura, vou deixar uma musiquinha para vocês aí, só para finalizar com chave de ouro, para vocês descansarem um pouco da minha voz aqui, que já são quase 1h40 conversando aqui sobre várias dicas, vários pontos aqui que a gente conversou. Então é aquilo, se você ainda não está inscrito aqui, por favor, né? Você vai perder bastante coisa. Já se inscreve aí e se gostou, já deixa o like. Se você também não gostou, não precisa deixar também não tem problema nenhum. Isso não é tão importante. O mais importante de tudo é que você comente aqui embaixo o que você achou dessa aula. O que você acha que eu posso trazer aqui, né? Que é importante para o seu conhecimento. Se você acha que ficou faltando alguma informação importante, também já deixa aqui. E é isso aí, pessoal. Fica com o final do vídeo aí, uma musiquinha tranquila, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.